Olá, alunos. Hoje a gente vai para mais uma aulinha na disciplina de nefrologia, tá bom? A gente vai começar a ver alguns distúrbios do sistema urinário, né? Do sistema renal, para a gente poder começar e ir avançando na disciplina, tá bom? Como de costume, eu vou deixar lá disponível a apresentação, bem como o questionário, que é o que garante para vocês a presença na disciplina, além dos pontinhos que vão compor a nota final de vocês, tá bom? Então, não deixem de responder lá, tá? Hoje a aula é rapidinha também, então a gente vai falar um pouquinho dos distúrbios do sistema urinário, tá bom? Lembrando que um deles chama-se insuficiência renal, ela ocorre quando os rins são incapazes de remover partículas metabólicas do corpo ou realizar suas funções reguladoras. Parcialmente ou totalmente ocorre essa perda dessa função renal ou insuficiência renal, tá bom? Então, quando o rim para total ou parcial de fazer as funções de filtração, que foi o que a gente viu nas aulinhas anteriores, a gente chama essa doença de insuficiência renal, tá? As substâncias que deveriam ser eliminadas na urina acumulam-se no organismo e provocam distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos. Dependendo daquilo que vai ser acumulado, de qual a condição que se está, o rim, a pessoa pode desenvolver uma acidose metabólica ou uma alcalose metabólica, tá bom? Que vocês já devem ter visto na disciplina de UTI. Essa insuficiência renal, ela pode ser considerada aguda ou crônica. Na aguda, ou IRA, é uma perda abrupta da função renal com redução do volume urinário para 400 a 500 ml ao dia, ou seja, quase nada de urina, de diurese. Pode ser ocasionada por uma diarreia, ou seja, ele está perdendo muito líquido pelas fezes, e aí o rim consegue reter mais e entra insuficiência renal por falta de volume, tá? Isso a gente vai entender as classificações dessa insuficiência renal. Pelo uso de diuréticos, por fazer uma paracentese, que é quando o abdômen está cheio de líquido, e aí a gente faz a punção e a drenagem desse líquido, e pode ser geralmente causada por CA de abdômen, tá? E aí a gente consegue tirar até 3 litros de líquido, e aí óbvio que vai entrar em falência renal, porque eu tirei todo aquele conteúdo que estava acumulado, tá? Ou por uma sepse. Ela pode ser classificada em 3 tipos, de acordo com o local da alteração no sistema renal, ou seja, ela pode ser pré-renal, pós-renal ou renal, e a gente vai entender cada uma delas, tá? Pré-renal, ela ocorre quando acontece alterações antes do rim, ou por uma perda de volume, ou por uma hemorragia, ou por desidratação, por isquemia, septicemia, choque cardiogênico e embolia pulmonar, ou seja, o volume sanguíneo não vai chegar adequado até o rim, e aí óbvio que o rim não vai filtrar, mas não é que ele não está filtrando, é porque não está chegando para ele. Pós-renal ocorre quando tem depois dessa filtração, né? Então, o pré e o pós. O pós é depois, ela vai ocorrer por uma obstrução das vias urinárias, por cálculo, por uma hiperplasia de próstata benigna, por um CA de bexiga, por uma estenose uretral, ou seja, eu filtrei, mas eu não consigo eliminar essa urina por conta de obstrução. Então, eu elimino, eu filtro, o rim está funcionando normal, mas eu não vou conseguir eliminar essa diurese, tá? E a insuficiência renal aguda renal, ela ocorre por uma lesão no rim primária, por lesões de vasculites, né? Lesão dentro do rim na parte dos vasos, tá? Ou por uma oclusão da artéria renal, por uma hipertensão maligna no rim, na artéria renal, né? Na função renal, por uma pielonefrite, que é uma inflamação dentro dos néfrons, que é onde faz a filtração renal,
por uma isquemia renal, ou seja, como se fosse um AVC no rim, faltando oxigênio para o rim por muito tempo, e aí o rim perde a função porque a célula morre. Exposição a agentes nefrotóxicos, como aminoglicosídeos e anti-inflamatórios não hormonais ou pelo uso do contraste. Lembrando que no Hospital do Rim e Hipertensão, que fica ali no Ibirapuera, aqui em São Paulo, grande parte dos transplantes renais são por uso indiscriminado de anti-inflamatório, como Cataflam, Voltaren e coisas nesse sentido que provocam lesão renal a ponto de destruir o rim e precisar de um transplante renal. Tá? Então, quando a gente fala, toma anti-inflamatório para dor, a gente não considera que pode acontecer e a lesão que pode dar nesse rim, tá bom? A ponto de que vai precisar de um transplante renal. Olha que coisa grave. O contraste, existem alguns riscos, sim, de lesão renal, mas a gente tem medidas de segurança e cálculos que se faz, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, para dizer se a gente vai usar ou não o contraste durante a realização de um exame de tomografia ou de ressonância magnética. O quadro clínico, ela ocorre em 3 fases, desde a renal aguda, ela pode se recuperar, claro que com algumas sequelas, mas ela se recupera, e aí a gente classifica ela também em 3 fases. Oligúrica, quando tem um volume abaixo de 500 ml em 24 horas, tem uma elevação da ureia, creatinina, potássio e outros componentes excretados pelos rins. Diurética, ela tem um aumento do volume urinário, mas ainda com uma excreção deficiente desses componentes, e ainda eu tenho níveis altos de ureia e creatinina. E a fase de recuperação, que indica a recuperação da função renal após uma redução da ureia e creatinina e vários dias de diurese normal, que aí eu vou considerar uma fase de recuperação, tá? Contudo, a gente pode ter uma lesão permanente da filtração glomerular e da capacidade de concentração dessa urina, tá? Não é porque o rim voltou a funcionar que esse rim está 100% recuperado. Eu trouxe aqui para vocês verem a foto de um rim normal e um rim com insuficiência renal, então ele está bem aumentado, perde a função, né? Não vai conseguir filtrar da maneira como ele deveria, tá? O tratamento, a gente primeiro tem que reconhecer, tratar e eliminar a causa da doença antes que essa lesão seja irreversível. O tratamento dialítico, que a gente vai ver nas próximas aulas, pode ser iniciado para evitar ou tratar complicações. Não necessariamente ele vai ser permanente, tá? Mas em algumas condições ele tem que ser usado para evitar complicações graves, como uma hiperpotassemia, que é o acúmulo de potássio no sangue. O acúmulo de potássio no sangue pode provocar uma parada cardíaca, então a diálise é urgente para tirar esse potássio, e por vezes a hemodiálise, inclusive, é indicada. Quando eu tenho uma sobrecarga hídrica, ou seja, eu vou avaliar o paciente, eu vou fazer uma ausculta, nessa ausculta a gente vê que tem líquido no pulmão ou edema agudo de pulmão, e aí para eu tirar esse excesso de líquido do organismo, para tirar essa sobrecarga, eu vou fazer uma diálise, mas não uma hemodiálise. Quando o paciente está com acidose metabólica, né, geralmente a gente tenta um tratamento inicial com bicarbonato. Quando esse bicarbonato não corrige a acidose, que é a alteração do pH do sangue mais ácido, quando isso não se resolve, a gente faz a diálise, tá? No caso de uremia, ou seja, quando tem um excesso de ureia, e aí eu preciso baixar essa ureia, eu tenho que fazer obrigatoriamente a diálise, ou no caso de uma intoxicação, para eu tirar as substâncias tóxicas do organismo, tanto por diálise como por hemodiálise, tá? Todos esses sintomas aumentam a chance de óbito caso não seja realizada a diálise no paciente, tá? E aí é uma questão de vida ou morte fazer a diálise ou a hemodiálise, tá? Um outro tipo de lesão, de doença do sistema urinário, é a insuficiência renal crônica, e aqui a gente tem uma imagem de ultrassom,
de um rim normal e de um rim policístico, tá? Quando eu já tenho perda da função. Então, olha o tamanho desse rim, olha o tamanho desse outro rim, e ele todo destruído com vários cistos dentro dele, tá? Nesse caso, é a perda lenta, progressiva e irreversível da função renal, ou seja, o rim não mais vai funcionar, ele não mais é capaz de manter a homeostasia, de fazer a filtração, ele vai obrigatoriamente levar aos índices de uremia, tá? As principais causas da insuficiência renal crônica é a hipertensão, diabetes e glomerulonefrite crônica, que é a infecção dos glomérulos e dos néfrons do rim. Doenças dos rins policísticos, pielonefrite, doença autoimune como lúpus e artrite reumatoide também podem provocar uma insuficiência renal crônica irreversível, onde o paciente obrigatoriamente tem que entrar em hemodiálise 3 vezes por semana e, por vezes, entrar na fila do transplante renal, tá bom? Que a gente também vai ver mais para frente. Essa renal crônica, ela ocorre em 4 fases, diferente da renal aguda, tá? Nela, a gente tem diminuição da função renal, ou seja, eu perco 25% da função renal. Paciente assintomático, sódio, potássio, cálcio e fósforo estão normais, porque o resto dos néfrons que sobrou assumem a função de filtração. Porém, a doença já está instalada. Insuficiência renal, quando eu já perdi 75% da capacidade de função renal, né? Eu não consigo mais manter o equilíbrio metabólico, hidroeletrolítico, apresento nictúria, anemia e aumento da ureia. Falência renal, o rim já está funcionando abaixo de 20%, eu tenho um alto índice de uremia, acidose metabólica, anemia, hiperfosfatemia, que é fósforo, hipercalcemia, que é o cálcio, hiperpotassemia, que é o potássio. Se não corrigida de maneira urgente, o paciente tem uma parada cardiorrespiratória. Síndrome urêmica, né? A uremia é predominante na fase terminal. Eu tenho que fazer diálise, hemodiálise e, por vezes, o transplante renal, tá? Ou seja, o rim já não funciona mais. Sinais e sintomas de uremia, então eu vou ter um excesso de volume circulando no organismo, que pode causar uma insuficiência cardíaca, uma hipertensão arterial e um edema agudo de pulmão, quando acumula líquido no pulmão. Sintomas gastrointestinais de uremia, ou seja, quando eu tenho muita ureia, eu vou ter anorexia, náusea, vômito, gosto metálico na boca, o hálito urêmico, fica um cheiro mais ácido no hálito do paciente, anemia, deficiência nutricional e perda de peso, complicações neurológicas como alterações de personalidade, comportamento, cefaleia, convulsão e coma, isso tudo por excesso de ureia, diminuição da libido, impotência e amenorreia, no caso das mulheres, palidez, prurido, pele seca e amarelada. Olha só o que uma alteração de função renal e excesso de ureia pode causar no organismo, tá? O melhor remédio sempre é a prevenção. E como que eu dou o diagnóstico de insuficiência renal crônica? Através de um ultrassom abdominal, eu vou ver aquele rim, viu que ele estava diferente lá? Com diminuição de tamanho e alteração na forma dele, então ele não mais parece um feijãozinho. Exames de laboratório vão apresentar exames aumentados de ureia e creatinina, que determinam que o clearance ou filtração glomerular está prejudicado, tá? Para calcular esse clearance, existem várias formas, incluindo pelo exame de sangue, tá? Ou por exame de urina de 24 horas, concentração de creatinina na urina e no sangue. Eu tenho que considerar o peso e altura do cliente, e quando eu vou falar em níveis plasmáticos, né? Quando eu penso no exame de sangue, eu vou pensar em valores de referência de 90 a 120 ml. Existem várias fórmulas, algumas consideram etnia, outras só peso, altura e idade, mais a creatinina do paciente, para dizer se ele tem risco de lesão renal ou não.
Nessas fórmulas, o clearance calculado entre 30 e 45, com resultado, né, entre 30 e 45, significa que o paciente tem risco de lesão renal. Não contraindica o uso do contraste, exceto se o clearance estiver abaixo de 30, porém, a gente precisa acompanhar em 48 horas esse exame para ver se teve piora da função renal ou não, para acionar o nefrologista, fazer hidratação quando possível, tá? Para a gente ver se esse rim está funcionando ainda ou não, tá? E aí a gente usa o risco e benefício. Eu preciso do contraste para ver se tem alguma outra alteração e justifica o risco de eu fazer uma vez que eu já tenho uma insuficiência renal crônica instalada. Diferente de eu usar um contraste na ressonância, por exemplo, que o contraste, mesmo com a hemodiálise, ele não é eliminado, ele impregna no organismo, tá? O tratamento, ele pode ser conservador quando tem um clearance acima de 20, e aí eu vou ter que controlar a pressão, não posso ter ingestão de sódio na dieta, tenho que tomar direitinho os antihipertensivos, tenho que seguir orientação nutricional, não posso fazer ingesta de proteína, nem de líquidos, nem de potássio, tem que tomar vitamina, bicarbonato, a eritropoetina, uma vez que eu ponho, posso ter anemia, ou ferro IV. Já discuti com o paciente tratamento de confecção da fístula arteriovenosa para uma possível hemodiálise, ou implantação do catéter de Tinkoff para uma diálise peritoneal, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá? Outro tratamento é a diálise peritoneal, a hemodiálise, ou, por fim, o transplante renal, quando já não tem mais reversão, tá bom? Essa foi nossa aulinha de hoje. Abraço a todos e até a próxima.